Olá pessoal, tudo beleza? Sou Edmar Silva. Aqui é um pouquinho aqui do meu cantinho aqui de desenho. Aqui é meu local de trabalho, né? Que é minha eletrônica, eu sou técnico em eletrônica. Não trabalho com desenhos, mas o desenho é meu hobby, né? Sempre que eu posso, eu estou aí fazendo um desenho ou outro aí. Faço alguns vídeos e posto lá no YouTube, né? Sempre que eu posso eu faço algum tutorial, mas o meu equipamento não é lá essas coisas, mas dá para o gasto. Então vamos falar hoje desse desenho aqui, desenho que eu fiz em 2017. Eu fiz um pequeno vídeo e postei lá no YouTube, mostrando um pouco dessa área aqui, uma área que eu fiz aqui, textura. A qualidade do vídeo não era essas coisas, né? Porque meu equipamento é meio fraco, mas eu postei assim mesmo, fiz um tutorial lá, como eu fiz essa textura. Até no dia lá eu postei assim, escrevi como fazer textura, mas na verdade não é como fazer textura, é como eu fiz essa textura, porque textura existe várias maneiras de você fazer a textura, e todas essas maneiras, você fazendo de uma maneira bem feita, todas elas são corretas, né? Mas eu mostrei como eu fiz a textura para este desenho aqui, né? E nesse vídeo que eu postei há um tempo atrás aí, eu não narrei o vídeo, eu só coloquei legendas e ficou meio distante, né? O pessoal aí estava falando que não estava entendendo muito bem, então resolvi aproximar um pouco esse vídeo. Não gravei de novo, porque o desenho já está pronto há muito tempo, né? E a filmagem é aquela mesma, aquela antiga. O que eu fiz aí foi editar esse vídeo, aproximar ele um pouco mais e colocar uma narração aí, explicando um pouquinho melhor aí, para ver se vocês conseguem captar melhor como é que se faz essa textura, beleza? Então, espero que o vídeo fique melhor, que agrade vocês aí, que dê para vocês entenderem um pouco mais como é esse sistema de fazer textura. Uma das maneiras de fazer textura, a maneira que eu gosto de utilizar na maioria dos meus desenhos, né? E antes da gente partir para o vídeo, eu gostaria de fazer aí um desafio para vocês. Em 20 segundinhos só, hein? Eu quero ver quem de vocês aí consegue ir lá, se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo. Será que você consegue? Então vamos lá, valendo! Você conseguiu? Será que conseguiu? Se conseguiu, deixa aí nos comentários aí falando que você conseguiu e quanto tempo você gastou. E nos comentários também aí, deixa aí alguma sugestão de vídeo que você quiser aí, sobre algum assunto específico. Se eu tiver condições, se tiver ao meu alcance, eu vou fazer esse vídeo e postar aqui no YouTube para vocês. Mas com isso, eu preciso que vocês curtam sempre os vídeos, que vocês vejam os vídeos até o final, porque o YouTube aí ele reconhece que foi visualizado o vídeo a partir de uma porcentagem. Eu não sei que porcentagem é essa, mas por isso, não sabendo que porcentagem é essa, eu peço que vocês vejam o vídeo até o final. Aí sim será contabilizado como visualização no vídeo, porque é com as visualizações de vocês, com o like de vocês, com o compartilhamento, com seus comentários, que vocês me ajudam aqui no canal, para que eu possa fazer mais conteúdos e postar aqui no canal para vocês, ok? Se você gostou, deixe aí seu like, seu comentário, alguma sugestão aí, deixa aí no comentário também. E sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, estamos aqui no vídeo, né?
Eu estou utilizando um lápis 6B da Faber-Castell. Então aqui você vai fazer risquinhos, pontinhos, bolinhas, sempre respeitando o sentido da textura. Então em cada área da textura aqui, dessa parte da referência da imagem, você utiliza aí um lápis numa graduação diferente. Se você vê que a área é mais escura, você faça aí utilize um lápis graduação mais forte. No caso aqui eu estou utilizando o 6B da Faber-Castell, mas dependendo da marca que você utilizar aí, você pode utilizar aí um 4B, porque o Faber-Castell geralmente ele é um pouco mais claro. Não é que é um lápis ruim, eu gosto de trabalhar com esse lápis, mas ele é um pouco mais claro. Enquanto você utiliza o 4B em outras marcas, você tem que utilizar o 6B da Faber-Castell para conseguir a mesma tonalidade. Então você faça risquinhos, pontinhos, bolinhas e faça em sentidos meio falhados, né, que já vai ficar um pouquinho lá do branco do papel, e assim você vai formando a textura. Então essa é a primeira camada. Então faça sempre respeitando o sentido da textura, para não ficar um desenho meio desigual. Então, para que no final de tudo a textura se integre com o desenho. Então, terminando aí essa primeira camada, passe o pincel por toda a área que você acabou de fazer essa textura. Então utiliza aí um pincel aí de cerdas aí de orelha de boi, ou um desses sintéticos qualquer aí que você compra aí na papelaria, esses mais baratinhos, aí, geralmente eles são amarelinhos aí, ou laranjados, sei lá que. Aí eles vêm, compra aí um número 8, número 10 para essa área maior aí. Geralmente eles vêm com as cerdas bem compridas. O que eu faço? Eu corto elas pela metade. Então eu corto pela metade para ela ficar um pouco mais dura, mais resistente, né? Aí para ficar um pouco melhor para esfumar aí. Então você pode reparar que naqueles pontinhos onde você tinha deixado ali o branco total do papel ali, ele já ficou cinza, né? Porque fazendo isso aí, ele dá uma misturada. Então a parte todinha aí vai ficar bem sombreada, vai ficar bem homogêneo. Aí você volta de novo com o mesmo lápis e vai refazendo a textura do mesmo jeito que você fez a camada anterior. Você vai fazendo outra camada. Em alguns lugares você concentra mais, em outros lugares você só passa o lápis para dar uma escurecidinha, e vai repetindo o mesmo processo que você fez anteriormente, respeitando o mesmo sentido da camada anterior, para que não fique todo atrapalhado aí essa sua textura. Você tem que entender como que é feito aqui o processo. Você entendendo, aí você vai poder treinar, praticar, até conseguir um ótimo resultado aí. Mas não adianta só assistir o vídeo, você tem que prestar bastante atenção, entender como que foi feito esse processo, aí depois você tentar repetir esse processo aí e treinando até conseguir ótimos resultados. Então continue assistindo aí, porque não tem muito o que falar. É o mesmo que você fez anteriormente e você vai repetindo agora nessa segunda camada.
E voltando a lembrar aqui que eu utilizei esse mesmo processo dessa textura em toda a área desse desenho, em todo esse rosto. E eu simplesmente concentrei mais áreas mais escuras, áreas mais claras. Eu utilizei graduações mais fracas, áreas mais escuras, graduações mais escuras, e mais utilizando esse mesmo processo aí. Eu não sombreei e depois fiz a textura. Já fiz a textura, utilizei o pincel para ela se misturar, para ela se integrar no papel, né, para ficar mais homogênea, e repetindo em várias camadas aí. O resultado fica bem legal quando você entende e consegue fazer o processo da maneira correta. Às vezes são só risquinhos, às vezes só passo o lápis para dar uma escurecida ali naquela área que eu estou vendo, né? E na maior parte onde que a textura é bem concentrada, que você vê que tem bastante textura, aí é aquele processo, pontinhos, risquinhos, bolinhas, e você vai fazendo isso aí, você vai conseguindo transformar aí esse monte de pontinhos, bolinhas, risquinhos aí numa textura bem legal aí no final aí do seu desenho. Você pensa que na hora que você começa, pensa, não está dando certo, não está ficando igual, mas é assim mesmo. Você começa e repete o processo depois, aí no final do processo todo completinho você vai ver que funcionou, que deu certo, que ficou bem legal. E em áreas que você vê que tem brilhos, você utiliza lá a borracha para fazer esses pontinhos de luz, para dar um efeito ainda mais bonito aí no seu desenho. Vou escurecendo algumas áreas que eu via que já precisou um pouco mais escura, né? Porque à medida que você vai avançando no desenho, você vai vendo que uma parte que você já tinha feito precisa ser escurecida mais um pouquinho. Então você vai lá e repete o processo, escurece, faz aqueles pontinhos, aquelas bolinhas, aqueles risquinhos, ou simplesmente só passa o lápis para dar uma escurecida, e assim você vai fazendo toda a área, e no final vai ficar bastante legal aí. Você vê aí que eu estou utilizando apenas um lápis nessa área, é só o 6B, não utilizei outro lápis, foi apenas o lápis e o pincel até esse momento. O papel que eu utilizei nessa época aqui foi um Canson Bristol, se não me engano, foi o Canson Bristol. Você pode utilizar aí o XL Bristol, que também você conseguirá bons resultados. Isso falando de papéis mais baratos, né? Aí tem papéis mais caros aí que o resultado ficaria ainda melhor, que é o Fabriano 4L, um Lana Bristol, entre outros aí. Então eu volto numa área que eu já tinha feito. Então, comparando com essa área que eu estou fazendo, eu vi que tem que escurecer um pouquinho mais, né? E para ficar integrada, para ficar uma transição de uma área para outra bem legal, para não ficar uma área mais escura naquele corte repentino, tem que ficar um degradê normal. Não pode ficar uma área mais escura e de repente cortar para uma área mais clara. Só se a referência pedir isso, mas se não pedir, você tem que tomar todo esse cuidado aí para fazer como se estivesse fazendo um degradê mesmo, um esfumado normal. Mas aqui, se você vai fazendo esse degradê utilizando essa textura.
Aí se você não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você não fez aquele desafio lá, se inscreva agora, deixe seu like aí, compartilhe, comente e veja o vídeo aí até o final aí, para que você possa me ajudar e para que eu possa fazer mais vídeos como este, ou aos poucos ir melhorando aí o conteúdo do canal. E para dar uma suavizada, que você vai poder ver aí na referência, que a textura, ela em certas partes ela não fica bem visível, bem forte. Então o que é que eu faço? Para isso aí eu passo o esfuminho, mas eu não esfrego ele muito forte, porque senão você vai apagar totalmente essa textura. Eu vou passando ele, mas bem de leve mesmo, até chegar aí num jeito aí que eu vejo que ficou do meu agrado, que eu fiquei satisfeito com esse processo. Depois eu volto com o pincel, e se você vê que apagou demais, você pode voltar com o lápis, você volta aí com o pincel, você volta com o esfuminho e pode utilizar a borracha. Então, até a próxima aí, te vejo no próximo vídeo.